Boa noite, queridos e amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo. Que bom poder estar mais uma vez falando com vocês, longe, mas perto, em Cristo Jesus. É uma alegria saber que vocês estão bem, desfrutando da paz perfeita que o Senhor Jesus Cristo tem repartido com cada um de vocês, com cada um de nós também aqui. Nós estamos bem, graças a Deus. Nesse instante, nós queremos deixar uma palavra de Deus para os nossos corações, na tarde desse dia tão importante que Deus preparou para nós. Eu queria ler o Evangelho do apóstolo João, no capítulo 3, versículo 14 e 15, quando Jesus disse assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Promessa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para nós em todos os tempos. E agora, nestes últimos dias em que nós estamos vivendo, Ele quer lembrar a todos nós que Ele tem poder sobre todas as coisas. E Ele está lembrando para toda a igreja que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que o Filho do Homem, Jesus Cristo, fosse levantado na cruz do Calvário, com uma finalidade impressionante, que trouxe para todos nós a salvação eterna, o perdão glorioso do Senhor. Ele continua no versículo 15, dizendo que para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi por isso que Jesus precisou também ser levantado no madeiro, para que nós tivéssemos a vida eterna. Eu gostaria de convidar vocês para observar nos dias de Moisés por que ele levantou a serpente no deserto, qual a finalidade. Números, capítulo 21, está dizendo para nós que o povo de Israel, a nação eleita do Senhor, eles se corromperam e se tornaram desobedientes e falaram mal contra Deus e contra Moisés, reclamando da situação que eles estavam vivendo no deserto, querendo voltar para o Egito, reclamando do pão que Deus providenciou para eles durante todo aquele tempo, e eles agora reclamam de uma maneira rejeitando Deus, rejeitando Moisés, rejeitando tudo que Deus havia feito por eles, tudo que eles viram Deus realizar, eles estavam rejeitando, como se Deus nada tivesse feito por eles.
Meus amados, nesta situação em que eles entraram, provocaram a ira de Deus. E então Deus decidiu castigar aquele povo, fazendo com que surgisse víboras venenosas, serpentes venenosas no deserto, surgindo e mordendo as pessoas, e eles morriam, e morreram muita gente naqueles dias, porque eles desobedeceram, se voltaram contra Deus e contra Moisés, e falaram contra Deus e contra Moisés, mas de repente caiu sobre eles um temor muito grande. Eles reconheceram que eles tinham pecado contra Deus e que, por culpa deles próprios, eles estavam morrendo naquele deserto e nada podiam fazer, porque surgiam serpentes de todos os lados e mordiam e matavam o povo. Eles reconheceram que a culpa estava sobre eles e foram até Moisés, pedindo a Moisés que orassem por eles. Veja bem a situação do povo. Eles pecaram contra Deus. Veio sobre eles as dificuldades por causa do pecado. E eles não conseguiam, eles mesmos, orar. Foram pedir a Moisés que Moisés intercedesse por eles, para que Deus fizesse cessar aquela praga que surgiu. Só que era uma praga que eles estavam vendo e sabiam o que estavam matando eles. Eles podiam ver e sabiam que Deus tinha poder para livrá-los. Foi então que Moisés foi falar com Deus, orando por eles, e Deus deu uma ordem a Moisés: faça uma serpente de metal, levante em uma haste, e todos quanto forem mordidos pela serpente, olhando, serão curados. Olhando para a serpente levantada no deserto, eles eram curados. Meus queridos, é bom a gente lembrar que o poder da cura não estava na serpente de metal ou na serpente de bronze. A cura estava no Deus de Israel, no Deus Todo-Poderoso, que fez um grande milagre ali diante deles. Quando eles olhavam para a serpente, eles não morriam. E por certo, Deus, fazendo um milagre completo, destruiu também as serpentes. Mas é interessante a gente lembrar que Deus mandou Moisés fazer a serpente de metal e levantar em uma haste. E era a cura para o povo quando eles olhavam para a serpente. Mesmo sendo um povo perverso, desobedientes, mas eles não tinham outro jeito. Eles começaram a olhar para a serpente levantada no deserto. E então eles não morriam. É bom a gente lembrar também, queridos, que lá no princípio, quando Deus havia criado o homem e existia somente um casal, um homem e uma mulher,
e eles eram perfeitos. Não existia nenhum mal neles. Eles se alegravam na presença de Deus e com tudo que Deus havia criado. Até o dia que, enganados pela serpente, eles desobedeceram a Deus. Nós estamos vivendo em um dia, em um tempo difícil, dias de dificuldades, em que o mundo todo sofre com o vírus que surgiu e ninguém sabe ainda como ele surgiu. Existem muitas ideias, mas o homem não consegue saber realmente de onde ele veio, como surgiu, e o homem não consegue ver este inimigo terrível que está matando tanta gente e que até o momento os homens não sabem o que fazer. Nos dias no Éden, o casal estava desfrutando de toda a bênção de Deus. De repente, eles foram atingidos pelo pecado. E nós queremos reconhecer que o pecado é como um vírus, que ele não existia antes na vida do homem. E ele passou a existir na vida do homem no dia que o homem concordou em desobedecer a Deus e se tornar desobedientes. Aí o vírus do pecado, que é muito pior do que este vírus que está hoje matando milhões de pessoas em todo o mundo. O pecado também surgiu de um momento para o outro. E o primeiro casal morreu espiritualmente. Deus havia falado com eles que se eles comessem daquele fruto, eles morreriam. E eles morreram espiritualmente. E nós reconhecemos que o vírus do pecado é tão terrível que, assim como este vírus está passando de uma pessoa para outra e tomando o mundo todo, o pecado também nasceu ali no coração do primeiro casal, na vida deles, e dali em diante, até os nossos dias, todos nós somos atingidos por esse vírus do pecado. E o homem não consegue se livrar da condenação do pecado se não for através do Senhor Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo falou para nós nesse texto. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. A finalidade da serpente no deserto era para que as pessoas fossem curadas e não morressem mais. E a finalidade de Jesus ser levantado na cruz é para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Só que nós podemos notar que a preocupação do homem com o pecado, ela é muito pequena. Muitas pessoas sabem que Jesus foi levantado na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados. Mas muitas pessoas não querem receber o perdão de Jesus.
escolhem permanecer debaixo da maldição do pecado até a morte, rejeitando a salvação que Jesus oferece. Mas louvado seja o Senhor nosso Deus, queridos, porque nós escolhemos também olhar para Jesus, que foi levantado na cruz do Calvário, e olhando para Ele, nós recebemos também a cura, recebemos o milagre do perdão para os nossos pecados e a salvação que Jesus Cristo oferece para cada um de nós. Portanto, que haja em nós alegria e um prazer muito grande em saber que tudo que Deus fez, Ele fez para o nosso bem espiritual, para a nossa salvação. Jesus foi levantado na cruz do Calvário para que nós, olhando para Ele, a gente seja salvo, seja perdoado. E Ele disse que o seu sangue nos purifica de todo pecado, e nós cremos nesta verdade. Portanto, meus amados, vamos continuar pregando a palavra de Deus. Aqueles que ainda não tiveram o entendimento de olhar para Jesus Cristo na cruz do Calvário, para receber o perdão, para receber a cura espiritual, você possa, nesta noite, lembrar que sem Jesus Cristo você está morto espiritualmente. O homem sem Jesus está morto. Ele precisa de Jesus para ter vida espiritual. E Jesus está de braços abertos, prontos para perdoar o pecado de todo aquele que crê. Ele já fez tudo por nós. Nós, a Igreja de Jesus, temos uma responsabilidade de continuar pregando o Evangelho e dizendo para todas as pessoas que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa também que Jesus Cristo fosse levantado para que todos que nele crêem não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não vamos perecer, porque nós recebemos a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A maldição do pecado não tem mais poder sobre a nossa vida. Estamos livres pelo poder do sangue precioso do Senhor Jesus. Queridos, que Deus possa abençoar a todos vocês, abençoar as nossas vidas, a todas as pessoas que estão tendo a oportunidade de ouvir esta palavra. Receba esta palavra como vinda do coração de Deus para o seu coração nesta noite. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, corra para os braços de Jesus, porque ainda há tempo de você ser salvo. Que Deus possa nos abençoar de uma maneira muito especial, e nós queremos orar com vocês nesse instante. Querido e eterno Deus, nosso Pai, Senhor Todo-Poderoso, ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. Tu és o único Deus, o Criador dos céus e da terra. Criaste o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. O homem foi levado ao pecado por uma escolha que ele mesmo fez, mas o Senhor, com a sua misericórdia, estendeu a tua mão, enviou o seu Filho amado, e ele foi levantado em uma cruz,
morrendo em nosso lugar, para que nós pudéssemos olhar para Ele e ser salvo. Graças te damos, ó Deus. Muito obrigado pela salvação que nós alcançamos por sua bondade através do Senhor Jesus Cristo. Esta salvação gloriosa é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus para todo aquele que crê. Pai, nós te pedimos em favor dos nossos queridos irmãos, abençoa a sua igreja de uma maneira muito especial, alegra o coração do seu povo, Pai, que haja alegria, que haja paz, que haja regozijo diante da presença do Deus Santo, Todo-Poderoso, que esses dias sejam dias de oportunidade para a gente crescer um pouco mais na nossa vida espiritual, chegando assim, tendo uma comunhão mais íntima com o Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está em nós. A sua presença é real e o Senhor disse que não nos deixaria nunca, em nenhuma situação, nós estamos sozinhos. Nós queremos pedir ao Senhor a bênção do Senhor em favor do nosso Brasil. Abençoa, ó Deus, a nossa pátria, em nome do Senhor Jesus. Abençoa o presidente da República, os governantes do nosso país, coloca temor em cada um e enche de sabedoria, ó Deus, o presidente da República, para que ele saiba lidar com esta situação, com a sabedoria que vem de Deus. Dá também sabedoria e estratégia a todos nós, a tua igreja e a todas as pessoas, para vencer as dificuldades nesses dias. Pedimos por todos os países. O mundo todo sofre com esta praga, mas o Senhor tem uma solução. Nós entendemos, ó Deus, que o Senhor tem a solução, e cremos também que esta praga não foi o Senhor que colocou. O homem mesmo deve ter criado este mal para a destruição dele próprio, mas o Senhor é poderoso para destruir esse poder do mal, porque o homem continua não sabendo o que ele faz. Ele pensa que ele sabe, ele confia no seu poder, ele confia no seu braço forte, mas o Senhor já disse que é maldito todo aquele que confia no seu braço forte, que confia nele próprio e não confia no Deus Todo-Poderoso. Que este seja um tempo, ó Deus, para que todos os homens reconheçam o seu poder e creiam em Deus, e creiam em Jesus Cristo para ser salvos. Obrigado, Pai, muito obrigado. Nós oramos agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.